um prazer estar com você em nosso programa Atualidades. O programa de hoje, assim como nessa sequência toda especial, nós estamos aqui nas sedes do Teresópolis Tênis Clube e vamos estar sempre aqui deste lugar, sempre apresentando matérias diversificadas de modo muito especial para você. No programa de hoje eu tenho a satisfação de conversar mais uma vez com meu querido amigo Emanuel Queiroz, que é coaching e também translator, é bilíngue, e vai nos trazer também os aspectos culturais referentes a toda a sua atividade profissional e da sua experiência já de vida outrora lá no Japão. Ok? Nós voltamos em seguida após o break já com essa entrevista. Quer treinar na melhor rede de academia de Porto Alegre? Então venha para a Moinhos Fitness, faça a sua matrícula e tenha todas as sedes e modalidades à sua disposição. Infraestrutura completa, seja no Parcão, Cristal, Venâncio, Silva Só, Brasil, Aparício ou Venceslau, o seu melhor treino é aqui. Agora com o octógono oficial de MMA na Moinhos Silva Só. Saiba mais em moinhosfitness.com.br. Prazer mais uma vez estar com você e neste programa, como falei anteriormente, eu não estou aqui só com um bilíngue, na verdade ele é muitas línguas, né, que o Emanuel ele tem a habilidade de desenvolver. Morou muito tempo no Japão, não é verdade, Emanuel? Sim, uns 14 anos e meio, por pouco eu não fico 15 anos redondinho, né? É mesmo. E o interessante é que foram nas duas vezes que eu fui morar lá, né? Exato. Eu morei em duas épocas diferenciadas, né? Interessante, mas eu sempre saliento quando nós temos essa experiência transcultural, que é morar em outro país, que as pessoas dizem assim, olha, tem pessoas que vão para outro país e apenas atuam no seu trabalho, na sua atividade profissional. Sim. E elas não conseguem trocar, enriquecer com a cultura do país. Sim, realmente, tem certas pessoas que vão, por exemplo, do Brasil para outro país e levam o Brasil consigo. Sim. Nas coisas boas, questionáveis e ruins. Sim, claro. Ou seja, com certeza... não sou eu que vou criticar os nossos irmãos brasileiros que estão lá fora. Nas suas atitudes, muitas pessoas têm uma criação, um ponto de vista cultural diferenciado do nosso, né? Mas eu acredito assim que o brasileiro também, assim como ele tem alguns aspectos negativos, pessoas permeáveis vamos dizer, herméticas, que não querem trocar a sua cultura e costume e se adaptar com o país onde estão morando. Também nós temos aquele aspecto do brasileiro que ele muitas vezes ele chega, ele humaniza e traz uma dose de humor, aquela coisa que o brasileiro tem na uma característica nossa, que ela faz com que os japoneses que têm contato com bons brasileiros, com pessoas que conseguem se comunicar e que gostam de fazer esse intercâmbio, eles trazem uma serenidade um pouquinho melhor para o serviço. Essa parte tu percebeste que o japonês, todo mundo diz que o japonês parece mais frio, isso é verdade? Olha, isso aí é em termos, porque e para te dizer bem, Marrone, convivi muito com pessoas que eram de outros estados brasileiros e eles me falavam isso sobre nós gaúchos, né? É mesmo? Diz assim, vocês gaúchos são muito duros, né? Vocês não aceitam certas coisas, né? E então, o que acontece? Assim como nós gaúchos, os japoneses também, genericamente falando, eles têm um costume de serem mais observadores, mais frios, mais analíticos, e depois, quando eles são os teus amigos, eles são amigos incondicionais. Isso também é aspecto cultural, na verdade, marca a cultura. É uma Aliás, marca de cultura. Dizer assim, de modo marcante, qual é a principal característica de um japonês hoje? Olha, os japoneses, eles têm uma das características deles, eu acho que é a disciplina. A disciplina, né? Vamos salientar isso para o nosso público, a disciplina, né? e a paciência. Porque então, comparado com o brasileiro, meu Deus do céu. Sim. E tu vê, Marrone, nesses anos que eu estive lá, eu coletei muitas histórias de pessoas que vieram me contar alguns acontecimentos, de alguns acontecimentos que foram comigo mesmo, né? Mas isso aí, de qualquer maneira, faz parte da minha experiência. Talvez outras pessoas tenham outro tipo de experiência. Sim. Então, pelo ponto de vista da ótica do Emanuel Queiroz, eu já vi várias coisas que são histórias assim que a gente ri, sim, a gente chora, sabe? Verdade. Do aspecto da cultura já do japonês, muito se fala da cultura dos samurais, né, daquele traço marcante do princípio da fidelização, da fidelidade, aliás, da honra, sim, né, do caráter. Como é que você orienta isso? De alguma maneira, essa característica do samurai,
ela foi passada para o cidadão comum, que o samurai era uma casta, né? Sim. Então, a pessoa que não era samurai, filho de peixeiro, morre peixeiro. Naquela época que chama-se Era Edo, que é a era do último shogunato, Sim. Tokugawa. Então, o que acontece é o seguinte, essa característica do samurai, ela foi passada depois no tempo da guerra para os militares, claro, que era um país expansionista, Sim. nacionalista, dominou quase toda a Ásia numa guerra cruel, e depois, quando veio o renascimento do Japão, mais ou menos no começo dos anos 50, se transplantou essa honradez e esses méritos do comportamento samurai para as pessoas que tinham empresas. Interessante. Para o empresário, para o industrial. E é uma coisa muito interessante, e eu gosto de notar isso, talvez até um pouco de tristeza, eu vou dizer para vocês, aqui no nosso país, uma pessoa que é empresário, muitas vezes ele é mal visto. No Japão, ele é visto com respeito. Sim. Se a tua empresa tem 3 pessoas trabalhando e tu diz a palavra, esse é o presidente, é o dono da empresa, as pessoas te reverenciam. É um princípio de honra. É um princípio de honra porque lá eles entendem que tu está colocando o teu dinheiro a serviço da sociedade, Interessante. abrindo postos de empregos que vão fazer com que famílias sejam Bem sustentáveis. interessante. Emanuel, na outra ocasião que nós tivemos a oportunidade de ter nossa entrevista, havia acontecido aquele episódio lá de Minas Gerais, né? Sim. O deslizamento, enfim. Deslizamento, a Foi barragem terrível, que caiu, e exatamente. nós conversamos sobre como era a dinâmica dos... agora não me veio a palavra em português, mas eles chamam de Jinsai, que é quando tem um terremoto, tudo Isso. aquilo que eles Até usam você para fazer. na ocasião Né? que aconteceu em Kobe, lembra? Isso. Lá em Kobe com aquele terremoto, foi em 94? Sim, 94, entre 94 e 95, Isso, né? começo de 95. Isso. Foi muito ruim a situação de Kobe, porque eles ficaram sem linha de comunicação terrestre, Sim. então não se tinha como levar víveres, como mantimentos. Aliás, o Japão, assim como as culturas de primeiro mundo, sempre souberam como lidar com desastres naturais, né? Tipo tsunami. O Japão é acometido por tsunamis, a gente sabe que a história mostra isso. Sim, inclusive tsunami é uma palavra japonesa, Sim. né? Que é o Importante dizer isso para o nosso público. Sim, então. existe uma tradução em português mais escorreito, ou seja, assim, em português mais culto, que quer dizer onda sísmica. Aliás, tu citaste tradução. Tu és tradutor também, né? Sim, eu faço tradução. Eu não sou tradutor juramentado. Ultimamente eu tenho recebido pedidos de outros lugares do Brasil, de alguns colegas também que são tradutores, para fazer tradução de certidões Sim. de português para japonês com linguagem legal. Interessante. Né? Eu tive um período da minha vida, eu trabalhei com um advogado no Japão, eu trabalhei como assistente administrativo dele, e inclusive, se eu não tivesse voltado para o Brasil, eu estava treinando para ser tradutor de tribunal. Interessante. Era Eu estava começando. Uma função bastante destacada. E a gente sabe que esse período que tu moraste no Japão, claro, como tu falaste anteriormente, já moraste nos Estados Unidos também, não foi? Sim, um período bem curto, mas... Então, essas experiências, elas realmente enriquecem bastante, né? Sim. Outrora a gente teve uma experiência também de ficar fora do país um tempo, na Europa, a gente sabe que isso, a gente costuma dizer, abre nosso entendimento, Sim. abre o nosso modo de enxergar e ver as coisas. E nós costumamos dizer sempre hoje para os jovens, que estão aí, muitos jovens hoje buscam apenas curtir a vida. Né? A gente sempre procura aproveitar e aproveitar o tempo. Né? Tem aquela velha expressão carpe diem, né? Carpe diem. Aproveita Exatamente. realmente, porque o tempo passa muito rápido. Nesse tempo que passou rápido no Japão, o que tu sentiu mais, assim, que destacou na tua vida, e isso é enriquecedor para o nosso público? Eu posso dizer assim, ó, de maneira bem simples, a comida. A comida, olha que interessante. A comida, que é uma coisa simples. A gente fala da disciplina, tem coisas tão bacanas lá, positivas, por exemplo, horário de ônibus é horário de ônibus, 5h15. É 5h15. É 5h15, o Isso ônibus é não passa 5h14 e nem 5h16. Eles têm um compromisso, e esse compromisso tem a ver com o respeito ao teu horário. Porque esse ônibus tem que chegar numa estação de trem, as pessoas têm que ter pelo menos 4 minutos para ir até a plataforma pegar o seu trem. Sim. Né? Então, eles têm essa... por exemplo, antes de morar fora do Brasil, eu achava que era uma mania de tempo. Não. É respeito pelo tempo das pessoas. Todo mundo fala muito né? do conceito britânico, né? Isso, o conceito britânico também, são pontuais. A questão que todo mundo se pergunta, o aspecto histórico jamais ele pode ser negligenciado.
o fato Nagasaki e Hiroshima na cultura Nisei, como é que funciona? Olha, na cultura do pessoal que mora aqui, eu talvez falando com as pessoas que são os descendentes de japoneses, eles têm uma informação diferente do pessoal do Japão. No Japão existe uma grande valorização dessas duas cidades bombardeadas e fazendo com que o Japão seja uma dos países na Ásia que mais se preocupam com a paz. Interessante. Talvez a gente possa dizer até um paradoxo que eles aprenderam e aprendem constantemente com esse exemplo que aparentemente foi negativo. Sim. E de alguma maneira, quer dizer, isso é percepção minha, se vela um pouco o passado militarista do Império Japonês. Interessante isso. E as pessoas não criticam tanto. E eu senti, pelo menos na época que eu estava voltando, uma visão diferente. Eu acredito, sem querer entrar em política, que também qualquer outro tipo de país, tanto vencedores como perdedores dessa última guerra, da Segunda Guerra Mundial, eles lutaram por suas famílias. Sim. Lutaram por suas famílias. Tanto os conquistados quanto os conquistadores, porque houve um grande revés, no caso, né? O Japão, a Alemanha, a Itália, a Áustria, né? Então foram povos que foram conquistadores, solaparam todos os vizinhos. Depois, quando teve o revés, tiveram que defender a sua última unidade dentro da sua terra, que era a sua família. Olha, Manoel, realmente a nossa conversa aqui é prato cheio para nós ficarmos abordando muito tempo. A gente ia fazer polêmica hoje, vamos deixar para outro dia. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, nós vamos voltar falando da parte já final do nosso programa, algo bastante interessante sobre isso, de como nós podemos hoje, através dos exemplos positivos de culturas como o povo japonês, a qual tu tiveste uma ótima experiência, trazer isso de uma certa maneira para a nossa cultura aqui hoje e os trabalhos que tem desenvolvido hoje na atualidade, ok? Muito bem. Vamos para o intervalo, voltamos. Ô, cara, tá pensando mesmo que eu? Aê, mano, vamos nessa! Falou, mano. Pô, tô chegando, quase. Integridade, passa adiante. Aê, valeu. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Teresópolis Tênis Clube ajuda você a permanecer em forma com toda a sua família. Venha para o Teresópolis Tênis Clube. Alugamos salões para palestras, reuniões, eventos, festas e casamentos. Faça sua festa com mais segurança. Contamos com estacionamento no local. Ligue 3318 6232. Teresópolis Tênis Clube. Uma nova forma de ver e você viver em forma. Bem, voltando com o nosso programa Atualidades aqui, hoje com Emanuel Queiroz, que, como falamos anteriormente, é coaching e também é translator, né? E atua na área diversificada hoje, nessa parte cultural aqui, trazendo e enriquecendo o nosso povo com aquilo que ele teve de experiência lá no Japão. Aliás, posso dizer, como falamos antes, não só no Japão, porque, na verdade, quando nós estudamos, na verdade, Emanuel, nós vamos tendo a condição de pensar e atuarmos como pensadores hoje, já é fazer a diferença no contexto no qual vivemos. Sim. Como é que tu vês hoje a relação, hoje, Brasil, o momento que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, se é a nossa cidade, nós temos falado muito do que tem acontecido a nível geral, a violência. E a violência é uma questão também, é uma reação cultural do nosso povo, né? Na verdade, hoje a gente paga um preço por uma herança. Como é que tu vê essa relação na relação hoje que nós estamos passando? Bom, eu acredito que nós chegamos num ponto que o cidadão não pode mais se omitir. O cidadão, ele deve dar a sua opinião. Ele deve revelar para a sociedade e para o seu grupo social a sua indignação com algumas coisas. Isso aí vai nos levar a um diálogo. Sim. Acredito também que nós temos pessoas que se acham detentores da verdade e eles bloqueiam o diálogo, né? Como tu disseste bem,
Eu morei no Japão um bom tempo, morei pouquíssimo tempo nos Estados Unidos, tu moraste na Inglaterra, e são lugares que tradicionalmente a justiça funciona. Demais, exatamente. Qualquer Funciona. coisa vai para a corte, né? Chama Sim, assim, sim. vai para a corte e não tem... Nós tivemos a parênteses até essas semanas aqui, e o nosso programa é Atualidades, a morte de pessoas sendo praticamente assassinadas por pessoas alcoolizadas no volante. Isso tem acontecido direto. E o que acontece? As pessoas continuam matando. E as leis existem. Mas que tipo de lei que existe? Há uma impunidade, as leis acabam não sendo praticadas da maneira correta, as pessoas continuam livres e continuam matando. As pessoas continuam bebendo e saindo ao volante e matando. Então, esse contexto é uma violência. Na verdade, a violência que a gente pensa não é só a questão da insegurança dos assaltos. A insegurança é a violência no trânsito, é a violência doméstica, é a violência social de modo geral. Sim. E o que nós hoje podemos fazer e enxergar assim, qual é a solução? Esses dias nós falávamos, Emanuel, lá com o grupo que nós temos também, qual é a expectativa que nós temos que as coisas podem melhorar, quando na verdade tudo parece que converge para um desabamento dos valores, né? Cada vez mais uma desestruturação do modo de pensar das pessoas. Como hoje nós podemos passar, e tu que és um pensador também, né? Eu não sei se eu vou agradar as pessoas ou não, mas eu acho o seguinte, nós temos um sentimento de perdão muito, mas muito grande, grande demais. E eu acho que nós temos que modificar esse comportamento. Nós temos aqui coisas que em outros países seria vexatório. Por exemplo, tu sabes muito bem, não sei se na Inglaterra é igual, policial que comete crime nos Estados Unidos vai para cadeia comum. Sim. Aqui tem cadeia especial. Tu acredita quantos policiais pensam em cometer um crime? Sim. Porque eles sabem que não tem uma cadeia. Juiz de direito que vende sentença vai para cadeia. Aqui as pessoas são aposentadas. Político em cargo eletivo tem foro privilegiado. Nos outros países não tem. Muito se fala na delação premiada aqui agora como sendo a grande válvula de escape de muitos escaparem do sistema prisional, né? Diminuir suas penas. Nós temos também uma outra coisa, Marrone, que está difícil de acreditar, que é o seguinte, pessoas estão saindo da cadeia porque tem superlotação. Nós estamos ajudando a sociedade que já está sofrendo violência, enchendo a rua de bandidos. Mas aí também nós não podemos falar, sabe o que a gente comenta com as pessoas na atualidade, fala assim, mas que direitos humanos, vamos tocar nesse ponto, porque ele é um ponto nevrálgico, né? Sim. Direitos humanos que na verdade protegem muito mais os bandidos, os contraventores, do que o cidadão de bem. Sim, mas a minha visão dos direitos humanos é o seguinte, os direitos humanos eles surgiram numa época que nós tínhamos um governo militar. Sim. E que algumas pessoas eram presas e poderiam sumir ou não. Então, esses direitos humanos vinham fazer com que fosse monitorada essa pessoa e que seus direitos fossem garantidos. Preservados, né? Bom, acabou o regime militar, viemos para o regime democrático e não se desarticulou isso. E vamos defender quem agora? Não temos presos políticos? Esses dias nós vimos uma matéria aqui, até de um dos políticos nossos aqui, o Vambert Lourenço, estava dizendo uma coisa, eu vou falar aqui porque é importante, né? Até o Emanuel participou, aliás, o Mários participou daquela campanha agora, dessa manifestação. Sim, Armas pela Vida, né? Exatamente. E falava o seguinte, houve um desembargador aqui no nosso Tribunal de Justiça que deu ganho de causa a um traficante por usar arma. Porque ele podia usar arma porque ele era de risco a profissão dele. Mas veja só. Exatamente. Como uma pessoa pode legislar nesse sentido em função de um bandido, de um traficante? Aí o cidadão de bem não pode usar, claro, vou entrar aqui num mérito, é um assunto palpitante também, a questão do desarmamento, que até mesmo muitas pessoas dizem assim, olha, eu preferia um tempo que a gente podia usar armas. Né? Claro que existe toda uma questão a ser observada, né? Mas sim. Isso deveria voltar à tona, porque o desarmamento foi feito, e a gente observa isso em culturas aí que existem, foi feito com uma finalidade. Né? O desarmamento foi praticado com uma finalidade. Aliás, como é que é lá no Japão essa relação? Lá? Não, no Japão ninguém tem arma. No Japão ninguém tem arma. Só caçadores têm armas. Mas pode ter as armas. Tu podes ter a arma se tu for caçador, mas é muito difícil ter um registro. Inclusive lá é a venda daquelas armas de pressão com bolinha, armas parecidas com arma de verdade, tu compra em qualquer lugar, abertamente, porque todos sabem que não existe. Até porque o Japão não tem fronteiras, né? Assim como nós aqui, umas fronteiras boas, como Paraguai, Colômbia. E tem pessoas, eu me lembro de ter visto em noticiário, muitas vezes alguém que vinha da Austrália ou então dos Estados Unidos com uma prancha de surf,
de repente é parado no aeroporto de Narita, dentro com 2 pistolas e munição, Olha, entendeu? Acontecia um caso Tentando o desse. tráfico de armas, né? Existe uma questão, por exemplo, um policial há uns 8 anos mais ou menos, foi atender uma ocorrência ali num dos subprefeituras de Tóquio, que alguém fez uma denúncia que tinha um rapaz alterado que estava com uma faca de gurkha, que é aquela faca desse tamanho que ela é curva para frente, né? Que os fuzileiros da gurkhas usam, né? Como arma secundária. E ele atendeu a ocorrência policial, ele pediu para o rapaz largar a faca, o rapaz não largou, ele tentou desarmar o rapaz, e quando o rapaz acertou ele mortalmente, ele deu 2 tiros. Bah. Ele ganhou uma medalha post-mortem, e a família também, porque ele cumpriu o estrito dever policial de reagir somente depois que ele foi acertado. Mas isso é uma coisa que vale para o Japão, para nós não vale. Sim. Eu até me atrevo a dizer uma coisa, a criminalidade é que está agora dando o toque de caixa dos horários e da movimentação das pessoas. Nós estamos aqui no bairro Teresópolis, aqui sábado quase nada abre. Verdade. 6 em ponto todos começam a fechar, porque, ou seja, se os criminosos começarem a atacar os estabelecimentos às 3, nós vamos começar a fechar às 2h30. Entendi, claro. Entendeu? Agora também uma outra coisa que mas uma outra coisa que a criminalidade trouxe que está modificando o comportamento do brasileiro é o seguinte: antigamente nós víamos uma pessoa morrer e nós questionávamos. Hoje a gente diz, é menos um para assaltar e para matar. E antigamente a polícia dava voz de prisão. Talvez naquela época nós diríamos, como que um policial atira em alguém sem dar voz de prisão? Porque a criminalidade não espera nada. Hoje está... Eu me atrevo a dizer uma outra coisa, e talvez vocês que estão nos assistindo, né, podem concordar comigo ou não. A pena do Brasil, a pena de morte no Brasil, ela existe. Ela está na mão de cada assaltante, de cada estuprador, de cada assaltante de banco e de cada assaltante de ônibus e outros mais, e de cada traficante. Nós não temos o direito de pedir que a nossa legislação seja revista, que seja refeita, e eles têm o direito de tirar a nossa vida a hora que eles quiserem, pelo motivo que eles acharem melhor. E a impunidade continua. É uma infelicidade. E a impunidade continua, e quem paga realmente é o cidadão de bem, né? Então nós temos que chamar a atenção hoje do nosso público, hoje, e essa conversa ela elucida isso. Nós vamos falar um pouco sobre isso até nesse livro que tu escreveste já nessa parte, né? Nós temos que diversificar hoje a nossa visão, não ficar preso somente no segmento e enxergar na questão macro. E eu creio que é isso que hoje a nossa conversa ela quer trazer para o nosso público telespectador. Emanuel, a questão do livro, como é que foi o lançamento desse livro? Bom, vamos mudar aqui. O lançamento do livro foi 16 de março, né? Nós viemos aqui então com o Marrone para mostrar. E esse livro, ele é o fruto das palestras que eu e meu irmão fazemos. Uma palestra chamada Turbine a Sua Autoestima, que é uma palestra que fala exatamente sobre elevar a sua autoestima, né, e mantê-la. Ou seja, esse aqui é a dica que o livro dá. As técnicas, ou seja, são técnicas super fáceis que tu pode usar no dia a dia. Claro que antes de tudo isso, nós temos como explicar o que é autoestima, por que ela pode ser baixa ou alta em cada indivíduo, e também quais são os fatores que fazem com que ela fique alta ou baixa. Sim. E depois nós partimos para o que nós chamamos de práticas, né? Olha, muito interessante. Eu estou recebendo aqui o livro com uma dedicatória. Fico muito lisonjeado pelo agradecimento aqui, enfim, pelo presente que vocês me trazem. E eu quero dizer para vocês realmente que podem entrar em contato com o Emanuel e com o Mário, né, 2 irmãos que atuam juntos nessa área como coach também, e palestrantes, e tem levado já as pessoas, as empresas, a segmentos sociais, enfim, sempre algo enriquecedor no que tange a sua atitude hoje, voltado principalmente a encontrarem algo que traga realização pessoal, não é verdade? Tu sabe, Marrone, eu gostaria também de dar um recado que é o seguinte: as pessoas que moram no interior do estado ou qualquer outro lugar do Brasil podem pedir o seu livro para o nosso parceiro, Livraria Mosaico, no Centro Histórico. Público. Em japonês. Em japonês para o nosso público telespectador aqui. Certo. Vamos ver se eu não me delongo demais, então.
kono bangumi ni kite, domo arigatou gozaimashita. Arigatou. Né? Então, por vir aqui, eu sou muito agradecido. E eu vou dizer, assim, por exemplo, na próxima vez, me chame de novo. Mata kondo yoroshiku onegai shimasu. Ok, olha, realmente muito bom essa matéria com o Emanuel, meu amigo. Desculpa, né? Eu falando sobre a questão da violência, Não, a gente ia isso? falar sobre o Japão. Não, mas falamos bastante hoje. Sim. Claro, pincelamos algumas coisas importantes. Algumas coisas, tudo principalmente dentro o aspecto da disciplina, da pontualidade. Sempre é enriquecedor, eu tenho certeza, para o nosso público telespectador. Manuel, foi um prazer te ter no nosso programa. Muito obrigado, Marrone. Tá? Estamos às tuas horas aí, Vico. Não, legal. Olha, nós, no programa de hoje, nós trouxemos aqui Emanuel Queiroz, e como falamos anteriormente, hoje uma pessoa que vem se destacando no nosso cenário social pela sua atuação com respeito à formação de opinião e de ideias, ele juntamente com seu irmão Mários. Nós convidamos você a permanecer conosco no nosso programa Atualidades. Nós voltamos amanhã com mais um programa especial para você. Até lá.